Oi, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista. Você tá na série Dicas pra Vida. Aqui você encontra um monte de gente boa dando conselhos práticos para você fazer um jornalismo melhor no seu dia a dia. Nesse episódio, como a inteligência artificial pode te ajudar. Ah, Rodrigo, você tá maluco? Como é que você vai fazer um episódio desse tamaninho sobre um tema tão complexo? Calma. Essa série não é um guia definitivo de nenhum assunto, é só para te dar umas sugestões bem práticas e para te indicar uns conteúdos se você quiser se aprofundar. Então compartilha os episódios nas suas redes, compartilha nos seus grupos, na sua faculdade, na sua redação e bora para as dicas de hoje. Chamando aqui para o episódio um dos jornalistas que mais estudam a inteligência artificial no país, o Giuliander Carpes. Olá, Rodrigo. Prazer falar contigo e participar do Vida de Jornalista. Giuliander é professor, pesquisador e editor executivo da newsletter Farol Jornalismo, que se você ainda não recebe no seu e-mail, por favor, procura aí agora. É um conteúdo fundamental para quem quer ficar por dentro das tendências da profissão. Ele também é o autor de um guia do Farol chamado O Mínimo que um Jornalista Precisa Saber sobre Inteligência Artificial para começar 2024. O link do guia está aqui na descrição do episódio. E o meu pedido para o Giuliander foi muito simples. Eu queria dicas de ferramentas de inteligência artificial para ajudar no dia a dia do jornalismo. Então, para quem trabalha com muitos documentos, inclusive com o manuseio de documentos físicos, a IA ajuda bastante a transformar PDFs e imagens em texto através de ferramentas de reconhecimento óptico de caracteres, o famoso OCR, ou OCR. O interessante disso é que as ferramentas mais usadas elas são gratuitas, como o Google OCR, que a gente pode usar direto no Google Documentos, ou elas também já estão normalmente inclusas em planos como o Microsoft Office. Aí, no caso, a ferramenta da Microsoft se chama Office Lens, lens de lente, no caso. Outras opções de OCR gratuitos são o Free OCR, o Online OCR e o Free Online OCR. Bom, o ChatGPT também tem a opção de extrair texto de imagens e PDFs. Existem alguns tutoriais disponíveis na internet para isso, mas em geral é bem tranquilo, é bem fácil. O contrário também é muito útil, ou seja, transcrição de áudio para texto escrito. Aqui a gente chega num ponto que você que está ouvindo, eu sei que você adoraria ter um robô para fazer isso para você. Havemos de combinar que transcrever entrevista é um trabalho muito chato, Até o gato nessa hora concordou que transcrever entrevista é insuportável. A ferramenta mais famosa para transcrição de áudio para texto é o Otter.ai, mas a versão gratuita dela tem um limite de uso de 5 horas por mês. A Organização de Notícias aos Fatos, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta chamada Scriba, que é ligada à API do ChatGPT e usa a tecnologia da OpenAI para transcrições, que é o Whisper, mas também é uma ferramenta paga. Então, se o jornalista já assina o ChatGPT Plus, existem tutoriais no YouTube de como usar o Google Colab, por exemplo, para utilizar o Whisper sem pagar nada a mais. Para mim, parece a melhor solução, que é bem fácil também. Lembrando que nessa série Dicas para a Vida tem um episódio só sobre transcrição de áudio e lá eu entro em detalhes sobre cada ferramenta, as gratuitas, as pagas. Dá uma procurada aí nesse episódio, se chama Ferramentas para Transcrever Áudio em Texto. E falando no ChatGPT, a versão gratuita já ajuda bastante o jornalista, então se você ainda está meio resistente, achando que ChatGPT é coisa do demônio, que vai tomar o seu emprego, calma. A gente mantém o olhar crítico sempre, mas dá uma chance, faz uns testes na versão grátis, vê o que ele pode te ajudar a poupar tempo. O ChatGPT
também é bem confiável para fazer resumo de documentos, até análise de planilhas do Excel, por exemplo, propor ideias para título de reportagens, revisão de gramática, geração de pautas e criação de perguntas para entrevistas, tradução de textos. Então, se você fechar bem o conteúdo que ele deve usar num arquivo ou num texto escrito ali, né, logo abaixo do prompt de comando, então ele não alucina tanto quanto usando todo o conteúdo da internet. Eu gosto de usar o ChatGPT como uma espécie de assistente pessoal mesmo, ou como se fosse um editor com quem eu possa conversar. Uma ferramenta que me auxilia a melhorar a qualidade do meu trabalho mesmo. Só que o guia do Juliander não é um guia deslumbrado com a tecnologia, ele também tem uma visão crítica e aponta que o uso da inteligência artificial no jornalismo também pode gerar problemas. Eles são muitos, né? Então vamos lá, quero saber. Para começar, a óbvia questão da confiabilidade das respostas. Então, como pesquisador, eu tenho me dedicado bastante a entender a questão do colonialismo de dados, né? Ou seja, o fato da gente estar usando também no campo da IA ferramentas disponibilizadas por grandes plataformas, né? Como Google e OpenAI, Microsoft, entre outras. Grandes plataformas são companhias americanas, desenvolvidas em sua maioria sob lentes de americanos e treinadas com uma quantidade muito maior de dados em inglês do que em qualquer outra língua, né? Isso significa que nos seus resultados, no conteúdo que essas ferramentas geram, elas vão acabar, de alguma forma, refletindo parâmetros estabelecidos pelos seus desenvolvedores e estereótipos e preconceitos contidos nos textos usados para treiná-las, né? Então, tem essas questões também que essas ferramentas elas acabam ficando meio enviesadas nesse sentido, né? Eu agradeço ao Juliander Carpes e recomendo muito, muito, muito que você acesse o guia para se aprofundar. Ele é super fácil e lá ele explica os termos, tem todas as ferramentas, elas estão divididas por planejamento, produção, distribuição, tá bem agradável de consumir. Nessa parte da distribuição, ou seja, depois de publicar o conteúdo, a inteligência artificial também tem ajudado numa tarefa importante, principalmente para o jornalismo investigativo, que é monitorar o impacto das reportagens. No Festival 3i, que aconteceu em junho no Rio de Janeiro, a agência pública apresentou uma ferramenta de IA chamada Pública IQ, que combina algoritmos e o ChatGPT para saber qual foi o impacto de cada matéria. Eu conversei com a Marina Dias, diretora de comunicação da Pública. A gente tentou gravar ali num cantinho mais silencioso. Eu vou ficar para cá, que aí o gravador fica virado para cá e a gente pode barulho. E ela me explicou como funciona a metodologia, só para você ter uma ideia de como uma das maiores agências de jornalismo independente do país está usando a inteligência artificial. Bom, a Pública faz esse processo de monitorar o impacto, né, do nosso trabalho há alguns anos já. Só que esse processo ele sempre foi muito custoso e demorado, a gente fazia tudo manualmente. Então, por exemplo, se algum site menciona o trabalho da agência pública, cada menção dessas a gente tinha que resumir, classificar e preencher um pequeno formulário para cada uma dessas menções. Hoje a gente tem 400 por mês. Então você imagina fazer tudo isso manualmente, o trabalho que era, né? E ano passado a gente começou a pensar em como que a gente podia usar a inteligência artificial na nossa redação. Nós pegamos um site WordPress que a gente já usava para fazer essa medição de impacto, né, esse monitoramento, na verdade, de impacto, e colocamos inteligência artificial nele, né? Então ele usa automação simples em algumas partes, em outras ele usa o ChatGPT para resumir essas menções à pública, né, e fazer uma análise e classificar, basicamente. E também, né, tirar o que não importa para nós. E deu certo. Quando dá certo, o trabalho dos jornalistas fica mais eficiente. A gente economiza tempo, a gente melhorou muito, teve um ganho muito grande na metodologia em si, que é uma classificação muito mais assertiva. A gente descobriu outras classificações possíveis. E também as análises de cada menção são muito mais completas.
Porque antes a gente não tinha tempo para fazer algo tão completo. O ChatGPT vai lá e faz uma coisa super completa, enche a nossa bola. E aí tem um outro passo, mas depois ele pega todas as menções sobre uma matéria, por exemplo, o caso Samuel Klein, tem mais de 100. Ele vai fazer um resumo, ele pega todas as análises que ele fez e faz um resumão, e aí você tem por matéria, essa reportagem, depois dessa reportagem aconteceu isso e aquilo, essa reportagem foi mencionada em tais lugares, e aí a gente tem um resumão do que aconteceu com essa matéria. Um ótimo exemplo de inteligência artificial ajudando o jornalismo independente. Eu agradeço demais a Marina, e é claro que esse é só um caso de como uma redação pode usar a inteligência artificial. A Pública usou e desenvolveu uma ferramenta interna. Você pode usar várias ferramentas que estão por aí, gratuitas ou pagas, tem muito mais coisa, quem sabe até eu faço um episódio parte 2 dentro desse tema, mas por enquanto dá uma olhada nos links na descrição, tem lá o guia do Farol, tem bastante coisa para você explorar. Eu sou o Rodrigo Alves e essas são as dicas pra vida. Espalhe os episódios por aí, manda pros amigos, manda nos grupos, compartilha nas suas redes, marca @vida_jornalista e a gente vai aprendendo juntos. O Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que tem vários podcasts jornalísticos para você escutar, incluindo o Pauta Pública, da agência pública que a gente citou aqui hoje. Espalhe a palavra por aí, combinado? Até mais!